Vamos lá, resolver esse exercício aqui. Aqui a gente está pedindo para fazer o fluxograma, teste mesmo, vou fazer só o fluxograma por enquanto, para o vídeo não ficar muito longo. Para simular uma plantação de árvore, onde nós vamos ter um crescimento ao longo dos anos. E nessa simulação, a gente vai estar simulando a floresta, é para ler a quantidade inicial de árvore por quantos anos a simulação vai ocorrer. Sendo que a cada ano, as regras são que cada árvore adulta gera uma nova muda. Só que 10% das árvores vão morrer. Aqui a gente vai utilizar uma aproximação inteira. E nós vamos utilizar um laço de repetição para repetir ano a ano, mostrando o ano atual, o número de árvore, número de mudas criadas, quantas morreram. E no final do processo a gente vai mostrar o total de árvores. Aqui, identificando quais são as entradas, a gente tem a quantidade inicial das árvores e a gente tem também os anos que vão ocorrer a simulação. Como saída, nós vamos ter o total de árvores após todos os anos. O processamento, nós vamos ter que calcular o ano atual, onde a gente vai iniciar ali com 1 e vamos contar até chegar à quantidade de anos que o usuário requereu lá no início. Nós vamos também calcular o número de árvores, que vai estar sempre crescendo a cada ano. A gente vai estar informando esse número para o usuário, o número de mudas criadas e a quantidade de árvores que morreu. Então, aqui a gente tem um fragmento do pseudocódigo. Esse fragmento ele não está 100%, a gente precisa organizar aqui essas variáveis. Vamos colocar aqui tudo em letra minúscula para ficar correto. E uma coisa que nós temos que organizar aqui é o arredondamento para número inteiro. Bom, então seguindo as regras aqui, a cada ano, cada árvore adulta gera uma muda nova. Então, a quantidade de mudas vai ser correspondente à quantidade de árvores que eu tenho, porque cada árvore está gerando uma nova muda. Então, se eu tenho 10 árvores, eu vou ter 10 mudas. E também nós temos aí a regra de que 10% das árvores vão acabar morrendo. 10%, calcular 10% é o mesmo que multiplicar por 0,1. Isso aqui vai dar um número quebrado, a gente precisa arredondar. Eu vou usar aqui a função arredondar, que nós vamos substituir por ponto. E aqui a gente vai informar que é zero casa. Isso daqui não está 100% correto, porque o ideal seria arredondar para cima. Mas para arredondar para cima eu precisaria de uma função. O Portugal Studio não tem uma função para arredondar para cima. E posso fazer aqui a função? Eu posso, mas a gente ainda não viu função, então eu não vou desenvolver essa lógica aqui nesse momento, tá? Mas fica esse adendo aí que o ideal seria arredondar para cima. Ok, temos aqui o nosso código, o nosso cálculo da quantidade de árvores, que vai ser a quantidade total que eu já tenho, menos a quantidade que morreu, mais o total de mudas que foi desenvolvido. No ano seguinte, eu vou calcular de novo a quantidade de mortas, eu vou calcular de novo a quantidade de mudas e vou fazer novamente esse cálculo. Então, eu preciso aqui do laço repetição. Para esse pseudocódigo, a gente usou um laço para, porque a gente sabe aqui a quantidade de anos. Vamos colocar tudo isso aqui no fluxograma. O fluxograma nós já iniciamos fazendo a leitura dos dados. Aqui a gente tem o início, informa os anos, o usuário vai informar, a gente vai guardar na variável anos, a quantidade de árvores, nós vamos guardar na variável árvores. Agora nós vamos fazer o nosso laço de repetição, o nosso para. E o para, eu preciso inicializar uma variável de controle aqui que eu vou utilizar para estar controlando aqui a quantidade de iterações que eu vou ter dentro do meu laço. Eu vou utilizar essa variável ano e ela vai receber o valor 1. Certo? Então, essa aqui é a minha inicialização. Eu ainda não estou dentro do laço de repetição, estou só na inicialização ali do meu laço para. Em seguida, eu vou colocar aqui um teste de condição, porque todo laço para, ele vai ter um teste de condição, e esse teste, ele vai decidir quando vai interromper o laço ou não. Tá lá dentro do laço para, a gente sabe que tem a parte do meio ali, que é a condição de parada. Então, enquanto
meu ano for menor ou igual à quantidade de anos que foi informado pelo usuário, eu vou continuar presa dentro do meu laço de repetição, certo? E aí, dentro desse laço de repetição, eu vou realizar algum processamento. Lembrando que a gente utiliza essa caixinha aqui para o processamento. Vamos aumentar aqui o tamanho dessa caixinha, porque a gente tem alguns cálculos a ser feito. Nós vamos pegar esses cálculos aqui, nós já fizemos todos esses cálculos, vamos colar eles aqui. Prontinho. Calculamos aí a quantidade de árvores mortas, a quantidade de mudas e a quantidade total de árvores. E agora a gente precisa imprimir os resultados. Para imprimir, eu vou utilizar esse mesmo símbolo aqui que eu utilizei. Vou colar ele aqui embaixo. E vou formatar, aumentar aqui um pouquinho. Vou formatar aqui uma mensagem informando, primeiro, o ano. Geralmente a gente coloca só as variáveis dentro desse tipo de caixa, então eu não preciso nem de aspas. Mas nesse caso, como eu tenho um monte de coisa para informar, vai ficar muito estranho se eu colocar só a variável, ou se eu colocar várias dessas caixas aqui seguidas. Então eu vou formatar aqui a saída para o usuário. Vou imprimir aqui a variável ano. Vou imprimir também aqui, eu não vou nem colocar salto de linha, porque não tem necessidade de formatar esse nível. Vou colocar a quantidade de árvores mortas. Vou colocar também a quantidade de mudas. E vou colocar o total de árvores. Prontinho, já tenho aqui a minha saída toda formatada. Lembrando que a gente está dentro do laço para. Eu ainda não configurei laço para. Falta um detalhezinho aqui que nós vamos fazer agora. Fazer a setinha aqui. Aqui também nós vamos fazer mais uma setinha. Sempre, depois que eu executo todo o bloco de comandos que está dentro do laço para, sendo que no pseudocódigo a gente usa essas chaves aqui para delimitar, a gente volta lá para cima, faz o incremento e testa novamente a condição, certo? Então, o que está faltando aqui? Está faltando o incremento. Vou fazer a minha variável de controle ser incrementada de 1, tá? Para esse problema é de 1, poderia ser negativo, enfim, decremento, né? Mas nesse caso é de 1. Feito isso, eu vou testar novamente a minha condição de parada. Se ela for verdadeira, eu continuo presa no laço de repetição. Se ela for falsa, eu saio do laço de repetição. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que voltar a testar. Eu não vou colocar outro losango desse para testar novamente. Eu vou voltar no losango. E isso é que vai criar o laço, de fato, no fluxograma. Então, vamos lá. Vamos inserir aqui uma seta. Eu vou conectar esse último comando aqui no meu losango. Aqui no Draw.io, a gente pode organizar a seta para ela ficar retinha. E pronto. Então, terminou de realizar o incremento, eu faço o quê? Volto para o teste, certo? Vamos colocar aqui um texto para a gente poder se orientar. A gente vai por esse caminho sempre que o teste resulta em verdadeiro. Só que essa condição vai chegar um momento que vai se tornar falsa. Vamos supor que o usuário pediu 5 anos. Então, eu vou fazer para 1, começando em 1, depois vai para 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegar no 6, a condição se tornou falsa. Então, eu preciso sair e imprimir o total. Aí, para esse caso, eu vou colocar um novo comando. Vamos pegar esse daqui, onde eu vou informar o total das árvores. Vou imprimir somente a variável mesmo. E agora sim, vou colocar uma seta saindo daqui
chegando até aqui. Vou colocar retinho aqui. Mais pra cima, isso. Vamos colocar texto aqui também. Esse é o fluxo quando a condição se torna falsa. Quando a variável ano não é menor ou igual aos anos, aí o caminho que vai ser seguido vai ser esse aqui. Eu vou vir para cá, eu vou imprimir o valor da minha variável árvores e vou encerrar, porque eu não tenho mais nada para fazer. Vamos colar aqui. Esse aqui é o fim. E vamos colocar uma setinha, pronto. E assim ficou o nosso fluxograma, utilizando um laço repetição para a gente poder repetir aqui o processo de calcular a quantidade de árvores mortas, a quantidade de mudas. É claro que esse problema é bem simplesinho, a gente não tem todos os dados, algumas coisas aqui são meio estranhas porque tem árvore nova, tem a árvore que gera uma nova muda, e a gente está supondo que no ano seguinte toda árvore é capaz de gerar uma nova muda, tá? Não tem problema, então a gente deduziu algumas coisas. E é isso.